Beleza, galera. Entrando agora no conceito de ventilação pulmonar, eu trouxe para vocês essa imagem que é muito interessante. Essa imagem ela vai ser melhor compreendida lá no final da aula, quando a gente falar a respeito de alguns fenômenos que ocorrem dentro do pulmão, ocorrem dentro da troca gasosa, né? Alguns efeitos. Efeito Bohr, efeito Haldane, mas isso a gente vai mencionar lá no final da aula, tá bom? Só que eu já quis trazer essa noção para vocês, que é o seguinte. Aqui está falando sobre a ventilação alveolar. Lembra o que nós mencionamos aqui nessa forma? Sobre a ventilação alveolar? Pois bem, olha só o que essa imagem fala para a gente. Que quanto maior for a sua ventilação alveolar, veja que aqui está saindo de 0, vai para 5, vai para 10 litros por minuto. Ou seja, quanto maior for a quantidade de ar que realizar as trocas gasosas dentro do seu alvéolo, menor é a pressão de gás carbônico que estará no seu ar alveolar e, consequentemente, no sangue. Beleza? Aqui está. Pressão de gás carbônico no sangue arterial ou pressão de gás carbônico no alvéolo. Pois essas pressões elas se igualam quando ocorre o processo de troca gasosa, tá? Por isso que é ou. E aí, pessoal, essa imagem é muito legal por isso, porque ela fala isso para nós. Ó, quanto mais você respirar, quanto mais vezes você respirar por minuto, você vai aumentar a sua ventilação alveolar. O volume corrente, você pode mudar? Pode. Mas considerando que você não está alterando o seu volume corrente, essa imagem está falando o seguinte: quanto mais vezes você respirar por minuto, maior vai ser sua ventilação alveolar. Maior a quantidade de ar que vai estar entrando a cada minuto, maior vai ser o volume de ar que vai estar entrando por minuto para dentro do seu alvéolo e maior a quantidade de ar que vai estar realizando troca gasosa. Ou seja, se mais ar está realizando troca gasosa entre alvéolo e capilar pulmonar, mais eu estou mandando para fora CO2 e mais eu estou mandando para dentro oxigênio. Essa imagem não elenca a quantidade de oxigênio, só elenca a quantidade de CO2. E se eu estou falando para vocês que na respiração, quanto mais eu respiro, mais CO2 eu mando para fora, essa imagem ela corrobora com essa minha ideia. Ela fala o seguinte, que a pressão de CO2 é proporcional ou inversamente proporcional à quantidade de vezes que você respira por minuto. Veja que isso aqui é uma função exponencial decrescente, ou seja, é uma função inversa. Quanto mais vezes você respira, quanto mais você ventila o seu alvéolo, menor é a quantidade de gás carbônico que terá dentro do seu sangue e dentro do seu alvéolo, porque você vai estar mandando esse gás carbônico para fora. Tá vendo? Ó? Na medida que aqui vai aumentando, a concentração de CO2 só vai diminuindo. Tá vendo? E isso é muito interessante. Peço que vocês internalizem esse conceito. Quanto mais eu respiro, menos gás carbônico eu tenho no sangue, porque mais gás carbônico eu mando para o meu pulmão para ser eliminado, tá bom? Então, quanto mais eu respiro, maior a ventilação alveolar. E ao mesmo tempo, quanto mais eu respiro, mais gás carbônico eu mando para fora do meu corpo. E menor vai ser a pressão de CO2 dentro do meu corpo, né? Dentro do meu sangue ou dentro do meu alvéolo. Beleza. Para entendermos melhor esse conceito, eu trouxe para vocês essa imagenzinha. Mas antes de tratar dessa imagem, nós vamos para esse desenho show de bola que eu fiz aqui para vocês, tá? O que é isso, pessoal? É o seguinte. Quando nós respiramos por conta da diferença de pressão que existe entre a atmosfera e pulmão. Como assim? No momento em que você vai puxar o ar, né, que você vai inspirar, o que ocorre na verdade é que você tem um diafragma, que é um músculo que no estado de repouso ele está assim. Aí você tem o diafragma aqui, seu pulmão direito, seu pulmão esquerdo. E a caixa torácica aqui. Quando o diafragma é contraído, pessoal, para que ocorra o processo inspiratório,
é válido lembrar que a inspiração é um processo ativo, ou seja, envolve contração muscular. Qual músculo que contrai? O diafragma. A expiração é um processo passivo. O diafragma só relaxa e você expira. Beleza, vamos compreender como funciona. Então aqui você tem o pulmão direito, pulmão esquerdo, diafragma. E aqui está, né? Pulmão direito, esquerdo, diafragma, costela, costela. Quando você vai inspirar, você vai contrair seu diafragma. E olha o que acontece com o diafragma. O diafragma retifica, ele fica retilíneo. Com isso, o seu pulmão ele aumenta de volume. Por quê? Porque ao diafragma ser contraído, ele permite que as estruturas que estão aqui ao redor dele se expandam. E ao essas estruturas se expandirem, o pulmão também se expande. E ao pulmão se expandir, é criado dentro do pulmão uma pressão ou um vácuo que é menor, né? Que é uma pressão menor do que a pressão atmosférica que está fora do nosso corpo. E como essa pressão é criada a fim de se tornar menor do que a pressão atmosférica, isso favorece a entrada de ar para dentro do pulmão. Então, graças à contração do diafragma, é criada uma pressão inferior à pressão atmosférica dentro do seu pulmão, e essa pressão inferior, ela meio que puxa o ar para dentro do seu pulmão, favorecendo então a inspiração. Mas antes de mais nada, nós acabamos de mencionar que dentro do pulmão é criada uma pressão menor do que a pressão atmosférica. Mas se é criada uma pressão menor, é preciso que haja uma pressão atmosférica lá fora, não é? E é justamente essa pressão atmosférica, pessoal, que gerará essa pressão de gases que a gente está tão focado nela. Essa pressão de gás carbônico que eu mencionei aqui para vocês vai estar intimamente ligado com essa pressão de gases. E essa pressão de gases existe graças à pressão atmosférica. Como assim? A gente sabe que a pressão atmosférica a nível do mar é de 1 atm, certo? E 1 atm, pessoal, é igual a 760 milímetros de mercúrio, tá bom? 1 atm é igual a 760 milímetros de mercúrio, beleza? Por que isso é importante? Porque aqui, nas pressões dos gases, a gente só vai trabalhar com milímetro de mercúrio, que é mais fácil para a nossa compreensão. Beleza. Dito isso, o que eu preciso que você saiba? Que o coeficiente de solubilidade do oxigênio, ele é de 0,21 milímetros, de 0,21 para cada milímetro de mercúrio. Ou seja, o oxigênio exerce X de pressão ele exerce 0,21 de pressão parcial para cada milímetro de mercúrio que é imposto sobre ele. Beleza? De gás. Beleza? Isso é o mesmo de dizer o seguinte, pessoal. Se a pressão de ar que entra dentro do nosso corpo, se a pressão de ar que entra dentro do nosso corpo é 1 atm, que é a mesma coisa que 700 milímetros de mercúrio, 0,21 multiplicado vezes isso é exatamente igual à quantidade de pressão que o oxigênio que está inserido nesse gás vai fazer sobre as estruturas que estiverem ao redor dele. Entenderam? Eu estou falando aqui de uma forma bem simplificada, tá, pessoal? Porque eu não estou querendo detalhar as fórmulas para vocês, não. Porque eu acredito que a partir do momento que a gente começa a detalhar a fórmula, a gente já entra num conceito que tange mais aos matemáticos. Por exemplo, eu adoro isso. Eu fico procurando essas fórmulas, porque eu gosto de entender. Mas eu acho que para o módulo de fisiologia, isso não é importante. Porque, não à toa, isso também não é cobrado na prova. O porquê, né, de ter essas pressões. Então, vocês precisam entender que ela existe. E eu estou tentando trazer de uma forma mais simplificada o porquê. Mas se vocês quiserem, e
precisarem do aprofundamento disso, vocês podem falar: Enzo, me manda um vídeo, por favor, explicando a fórmula detalhada da criação dessa pressão de oxigênio, que eu faço para vocês com o maior prazer. Mas a forma simplificada que vocês vão precisar da sessão tutorial suas é o seguinte, que se está entrando 1 atm de pressão para dentro do seu corpo, que é a pressão atmosfera, esses 1 atm valem 760 milímetros de mercúrio. E para cada 760 milímetros de mercúrio que entra para dentro do seu corpo, 0,21 multiplicado vezes isso é a quantidade de oxigênio que desses 760 vai estar exercendo pressão para ocorrer a troca gasosa. Então, se você pega 760 e multiplica vezes 0,21, que é a quantidade de oxigênio para cada milímetro de mercúrio que exerce pressão, você chega no valor de 159,7, se eu não me engano, né? Vamos fazer direitinho. 760 vezes 0,21. Vamos por etapas. Dá 152 vezes 0,20 mais 7,6. É isso mesmo. Então, 760 vezes 0,21 dá um coeficiente de 159,6. Então, 159,6 milímetros de mercúrio é a quantidade de pressão que o seu oxigênio presente no ar atmosférico que vai entrar do seu pulmão vai fazer. Beleza? E aí, convencionalmente, a gente arredonda esse valor para 160, para facilitar o cálculo. Então, dentro do ar atmosférico que entra para dentro do seu pulmão, 160 milímetros de mercúrio dele é a quantidade de oxigênio que vai estar fazendo pressão para que ocorra a troca gasosa. E aí eu trouxe isso aqui para vocês. Veja, aqui eu desenhei uma nuvenzinha. Essa nuvenzinha é o seguinte, ó pessoal, na nuvem, que é a atmosfera, vocês vão considerar isso, ó, a nuvem é a atmosfera. Na atmosfera, a gente vai ter 160 milímetros de mercúrio, que é a pressão parcial, a pressão barométrica de oxigênio. E essa pressão é fundamental e vocês vão entender o porquê. E ao mesmo tempo, a gente convencionou que na atmosfera, o gás carbônico faz uma pressão de 0 milímetros de mercúrio, tá bom? 0 milímetros de mercúrio. Por quê? Porque, para facilitar a análise do estudante, os livros, o Guyton, o Linda, eles fazem essa consideração, que a pressão de gás carbônico nesse ar que vai entrar para dentro do seu pulmão é 0, para facilitar o entendimento do estudante. Beleza. Aí, seu pulmãozinho, que estava no estado de repouso, foi apresentado para a situação que o diafragma contraiu, aumentou de volume e agora ar vai entrar para dentro dele. Antes do ar entrar para dentro dele, olha o que vai acontecer. Esse ar vai ter que passar pela zona de condução, não vai? Para quê? Para ser condicionado. Quando esse ar for passar pela zona de condução, ocorre então a umidificação desse ar, que é um dos processos de condicionamento. A umidificação, pessoal, ela reduz a pressão parcial de oxigênio nesse ar. Reduz. Por quê? Porque a água, ela meio que dilui o oxigênio. Então, o oxigênio nesse ar fica mais diluído, fica mais ralo. E a partir disso, ele passa a exercer menor pressão de ar. Em termos de matematiqueza, o que vai ocorrer é, você vai pegar 760 milímetros de mercúrio, que é o ar que está entrando, vai subtrair por 47 milímetros de mercúrio, que é a quantidade de ar, a quantidade de pressão a menos que você vai ter nesse ar pelo fato desse ar estar umidificado, né? A partir disso, você vai ter um valor de 713, e aí basta multiplicar 713 pelos mesmos 0,21, que você vai chegar em 142,6 mais 7,13.
142,6 mais 7,13 dá 149,86, alguma coisa assim, né? 149,86 a gente arredonda para quanto? Para 150. Por isso que eu trouxe aqui para vocês que 150 é a pressão de oxigênio no ar que está dentro da zona de condução. É a pressão parcial de oxigênio que está dentro da zona de condução. Porque a partir do momento que esse ar foi umidificado, ele perde pressão de oxigênio porque o oxigênio fica mais diluído. Beleza. E na zona de condução, a pressão de gás carbônico permanece sendo zero, porque a gente considerou que a pressão de gás carbônico na atmosfera é zero. Correto? Correto. Então, esse ar está entrando para dentro do pulmão. Então, a veio da atmosfera, entrou para dentro do pulmão, e aí ele vai para dentro do nosso alvéolozinho. Olha o nosso alvéolozinho aqui, ó. Isso é nosso alvéolozinho. Quando esse ar chega dentro do alvéolo, pessoal, ocorrem duas coisas dentro do alvéolo. Ocorre tanto a troca gasosa entre alvéolo e entre capilar pulmonar, olha o nosso capilar pulmonar aqui, ó, né? Então ocorre tanto a troca gasosa entre alvéolo e capilar pulmonar, e essa troca gasosa, por sua vez, ela manda oxigênio para dentro do capilar e manda CO2 para dentro do alvéolo para ser eliminado do corpo, né? E isso só, por sua vez, já seria suficiente para reduzir a pressão de oxigênio no interior dessas estruturas. Por quê? Porque o oxigênio, pessoal, porque os gases, de forma geral, eles vão realizar trocas até que se ocorra o equilíbrio de pressão. Lembra que eu falei que um gás se move de onde tem maior pressão para onde tem menor pressão? Então, beleza. Esse gás chegou aqui no alvéolo com a pressão alta. Só que, na medida que ele vai trocando gases com oxigênio, essa pressão dele vai diminuindo, tanto no interior do alvéolo e vai aumentando no interior do oxigênio, ou no interior do capilar pulmonar, tá bom? Então, o fato de ocorrer essa troca gasosa faz com que a pressão de oxigênio dentro do alvéolo diminua. Para quanto? Para 100 milímetros de mercúrio. Então, a gente estava falando de uma pressão de 150 milímetros de mercúrio na zona de condução para uma pressão de 100 milímetros de mercúrio de oxigênio dentro do alvéolo, que se dá tanto por conta dessa troca gasosa, que diminui a concentração de gases no interior do alvéolo, tá? Quanto também, pessoal, por conta daquele processo de mistura entre ar novo e ar velho que a gente mencionou. Vamos voltar lá? Ó, quando você respira, o ar novo entra em contato com o ar velho, gerando uma mistura de gases. E essa mistura de gases, pessoal, só um minutinho. E essa mistura de gases, pessoal, também contribui para a redução da pressão parcial de oxigênio, tá bom? Então, convenciona-se que dentro do alvéolo a pressão de oxigênio seja de 100 milímetros de mercúrio. Além disso, perceba que dentro do alvéolo você já vai ter pressão criada pelo gás carbônico também, uma pressão de 40 milímetros de mercúrio. E por que isso ocorre? Porque, pessoal, o capilar pulmonar vai estar constantemente mandando gás carbônico para dentro do alvéolo, para que esse gás carbônico seja eliminado. E esse gás carbônico que passa a entrar para o interior do seu alvéolo cria essa pressão parcial de 40 milímetros de mercúrio, tá bom? No interior do alvéolo. Após o alvéolo, nós temos a estrutura do capilar pulmonar, que vai formar sangue arterial. Por isso eu coloquei aqui sangue arterial, mas lembre que a estrutura é o capilar pulmonar. Beleza. Teremos essa estrutura do capilar pulmonar. E a estrutura do capilar pulmonar terá essas pressões aqui, olha. 100 milímetros de mercúrio para a pressão de oxigênio e 40 milímetros de mercúrio para a pressão de CO2. Olha isso. É a mesma pressão de oxigênio e CO2 do alvéolo? Isso mesmo, pessoal. Por quê? Porque a estrutura do alvéolo só vai parar de realizar a troca gasosa com o capilar após o momento em que esse capilar chegar num equilíbrio barométrico
com o alvéolo, ou seja, num equilíbrio de pressões com o alvéolo. É só nesse momento em que estiver ocorrido o equilíbrio entre pressão do capilar e pressão do alvéolo que vai parar de ocorrer a troca gasosa. Por isso que ao final do capilar pulmonar, ele vai ter a mesma pressão de oxigênio e de CO2 que o seu alvéolo, tá bom? Depois, pessoal, do capilar pulmonar, lembra naquele desenho que nós desenhamos alvéolo, aí tinha aqui o coração, aí tinha aqui a circulação, né? Depois tinha aqui a célula, aí voltava o sangue para o coração. Lembra que a gente mostrou esse desenho lá em cima? Quando esse sangue sai daqui do capilar pulmonar, ele é mandado para o coração, né? E do coração, esse sangue é mandado para os tecidos do corpo. Para quê? Para que o oxigênio chegue no tecido e consiga participar do processo de respiração celular. Beleza? Show de bola. Dito isso, quando esse oxigênio é mandado do capilar pulmonar para o coração e do coração para o corpo, antes de chegar na célula, no tecido, esse oxigênio ele é difundido para o chamado líquido intersticial, que a gente tanto falou. O que é o líquido intersticial? É o líquido que banha todas as células do nosso corpo. Então, antes do sangue chegar propriamente na célula, ele vai passar pelo líquido intersticial. E lá no líquido intersticial vai ter troca também. Dito isso, convenciona-se que o líquido intersticial tem uma pressão de oxigênio e tem uma pressão de gás carbônico. E a pressão de oxigênio e gás carbônico do líquido intersticial é essa aqui de amarelo. Ó, 40 milímetros de mercúrio para a pressão de oxigênio e 45 milímetros de mercúrio para a pressão de gás carbônico. Ó, Enzo, por que a pressão de oxigênio está menor que no sangue e a de gás carbônico está maior? Porque, pessoal, o oxigênio que estava no sangue vai ser consumido pelas células. E o gás carbônico que estava no sangue vai aumentar a concentração porque as células vão produzir mais gás carbônico e vão voltar ele para o sangue. Só que veja, a célula está consumindo oxigênio? Tá. Só que antes desse oxigênio ir para a célula, ele tem que passar para o líquido intersticial. Vocês não concordam comigo? Tem que passar pelo líquido intersticial. E aí, pessoal, o líquido intersticial fica no meio do caminho entre célula e sangue. Por isso, ele também vai ter uma pressão de gases, que é essa descrita aqui. Veja que a pressão de gases do líquido intersticial é diferente da pressão de gases celular. Olha só, isso aqui é uma informação que o Guyton traz para nós, tá, pessoal? Essas pressões de gases em cada um dos tecidos. Ai, peraí que eu tô bocejando. Veja, pessoal, que dentro da célula você tem uma pressão de oxigênio de 23 milímetros de mercúrio e uma pressão de gás carbônico de 46 milímetros de mercúrio. Por quê, pessoal? Porque a célula consome oxigênio. Então, dentro da célula é onde nós teremos a menor concentração de oxigênio. E, ao mesmo tempo, a pressão de gás carbônico é 46. Por quê? Porque a célula produz gás carbônico. Então, é dentro da célula que nós teremos a maior concentração de gás carbônico, a maior pressão de gás carbônico. Tá bom? Isso mata toda a charada. Perceba, o que eu falei para vocês? Que um gás se move de onde tem maior pressão para onde tem menor pressão. E olha o que está acontecendo. O ar sai da atmosfera, certo? Com uma pressão de oxigênio de 160 milímetros de mercúrio. Vai parar onde? Na zona de condução, que a pressão de oxigênio é 150. Então, a pressão é menor? Ele consegue se mover da atmosfera para a zona de condução. Da zona de condução, esse ar vai para o alvéolo, que a pressão de oxigênio é 100 milímetros de mercúrio. A pressão é menor? Então ele consegue se mover da zona de condução para o alvéolo. Do alvéolo, esse gás se move do alvéolo para o interior do capilar pulmonar. Ah, Enzo, dentro do capilar pulmonar, você falou que a pressão é de 100 de oxigênio. É isso mesmo, só que é de 100 no final do capilar pulmonar.
após o processo de trocas gasosas. No início do capilar pulmonar, pessoal, a pressão de oxigênio é a mesma do sangue venoso. Por quê? Final do capilar pulmonar, a gente tem sangue arterial, que é um sangue oxigenado. No início do capilar pulmonar, a gente tem um sangue venoso. E aí eu trouxe aqui para vocês, ó, sangue venoso. Olha a pressão dele. A pressão dele é de 40 milímetros de mercúrio para o oxigênio e 45 milímetros de mercúrio para o gás carbônico. Ou seja, no início do capilar pulmonar, sua pressão de oxigênio é de 40. Se a pressão é de 40 no início e no alvéolo sua pressão é de 100 para o oxigênio, o ar consegue se mover, o oxigênio consegue se mover, esse gás consegue se mover do alvéolo para o capilar? Consegue, porque a pressão de gás no alvéolo é maior que no capilar. Beleza. Formamos sangue arterial. Aumentamos novamente essa pressão para 100. Esse sangue vai ser bombeado para onde? Para os tecidos. Veja o que acontece nos tecidos. Antes de entrar no tecido, esse sangue tem que passar pelo líquido intersticial. Qual que é a pressão de oxigênio no líquido intersticial? 40 milímetros de mercúrio. E no sangue, a pressão de oxigênio é quanto? É 100. Então, o oxigênio consegue sair do sangue arterial e ir para o líquido intersticial? Consegue, por conta dessa diferença de pressão. E aí, o oxigênio agora está dentro do líquido intersticial, com pressão de 40 milímetros de mercúrio. Dentro da célula, a pressão de oxigênio é quanto? 23 milímetros de mercúrio. Esse oxigênio vai conseguir sair do líquido intersticial e entrar para dentro da célula? Vai, porque a pressão de oxigênio no líquido intersticial é maior do que a pressão de oxigênio na célula. Isso vai favorecer a difusão desse gás do líquido intersticial para o interior da célula. Olha como é que Deus é perfeito? É por isso que o oxigênio consegue chegar dentro da célula. É por isso que o oxigênio consegue difundir por todas essas barreiras. Olha o tanto de barreira que o oxigênio passa. Passa da atmosfera para zona de condução para alvéolo, alvéolo para circulação, primeira difusão. Depois, circulação é guiado para os tecidos. No tecido, ele difunde da circulação para o líquido intersticial, primeira difusão, ou segunda difusão já, né? A primeira foi alvéolo capilar. Segunda difusão é capilar, líquido intersticial. Terceira difusão, líquido intersticial para a célula. Olha o tanto de difusão que o oxigênio faz. Beleza. Conseguimos fazer com que o oxigênio chegasse na célula. Agora, olha o que acontece, pessoal. Vai ocorrer a respiração celular. O que é a respiração celular? 1 mol de glicose mais 6 moléculas de oxigênio, formando quem? 6 moléculas de gás carbônico, mais água, mais ATP. Mais 6 moléculas de água, mais ATP, né? Isso é a respiração celular. Então, veja, esse oxigênio que chegou aqui vai ser utilizado para o processo de respiração celular, para a quebra da glicose, e vai formar 6 moléculas de gás carbônico. A água vai para o líquido intersticial, né? O gás carbônico fica aqui dentro da célula, aumentando a concentração de gás carbônico dentro da célula e, consequentemente, a pressão de gás carbônico dentro da célula. Veja que dentro da célula, a pressão de gás carbônico é de 46 milímetros de mercúrio. É a maior pressão de gás carbônico dentro de todo o corpo. Se a pressão de gás carbônico é de 46 dentro da célula, o gás se move de onde tem maior pressão para onde tem menor pressão. Qual que é a pressão de gás carbônico no líquido intersticial? É 45. Tem diferença de gradiente de pressão? Tem diferença de pressão entre a célula e entre o líquido intersticial? Tem. Na célula é maior. Então o gás carbônico se move da célula para o líquido intersticial. Beleza. Só que agora, pessoal, a gente já está na extremidade venosa dos capilares sistêmicos. Na extremidade venosa dos capilares sistêmicos, qual que vai ser a concentração de gás carbônico? A concentração de gás carbônico é igual ao líquido intersticial. Por quê? Porque esse gás carbônico entra para dentro do capilar em um momento em que a concentração de gás carbônico é inferior no capilar do que no líquido intersticial, até que ocorra o quê? A equiparação de valores do gás carbônico intersticial com o sangue venoso. Então, o gás carbônico vai entrando para o capilar, 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 até que a pressão de gás carbônico entre o líquido intersticial e o sangue venoso se equiparem. Beleza. Quando chega esse momento, a gente forma, então, o sangue venoso.
Formamos o sangue venoso? O que vai ocorrer agora com esse sangue venoso? Ele vai retornar lá para o coração para ser bombeado para o pulmão. E aí esse sangue venoso que foi bombeado para o pulmão chega lá no pulmão exatamente com essa mesma concentração aqui. Pressão de oxigênio de 40, pressão de gás carbônico de 45. Veja, a pressão dentro do alvéolo de gás carbônico é de 40. Se a pressão de gás carbônico no sangue que chega no pulmão é de 45, é maior do que a pressão de gás carbônico no interior do alvéolo. Então isso possibilita que o gás carbônico saia de dentro do capilar pulmonar e vá para o interior do alvéolo por um processo de difusão. E do alvéolo, olha, a pressão de gás carbônico no alvéolo é 40 e na zona de condução é 0. Então, esse ar é passado do alvéolo para a zona de condução e da zona de condução ele vai para a atmosfera, que é 0 também. Beleza? Ou seja, o gás carbônico também sai de um local onde ele está mais concentrado, onde a pressão dele é maior, e ele é direcionado para fora do corpo, porque sucessivamente ele vai encontrando estruturas que têm a pressão de gás carbônico menor, o que favorecem a sua saída e difusão do corpo, porque um gás sempre se move de onde tem maior pressão de gás para onde tem menor pressão de gás. Então, pessoal, isso é o mesmo de dizer que o oxigênio ele sai da atmosfera, ele sai de cima para baixo, ou seja, ele vai da atmosfera até as células, e o gás carbônico ele se move de baixo para cima, ou seja, ele se move das células em direção à atmosfera. Entenderam? E é isso, pessoal. É a concentração de gases que cria essa pressão parcial. A pressão parcial está intimamente ligada com a concentração de gás em um determinado local. Entenderam? Por isso que eu estou falando sempre de concentração, pressão, porque serão termos interligados aqui. Tá bom? E eu fiz esse outro desenhozinho aqui para concretizar ainda mais o nosso raciocínio, o nosso entendimento. Vamos lá? Veja. Aqui eu tenho a atmosfera novamente, a nossa nuvenzinha lá, né? Aqui tá tudo escrito, ó, atmosfera, zona de condução, alvéolo, né? Então, atmosfera, zona de condução, alvéolo, tá? Vamos lá, vamos compreender esse desenho agora aqui 100% para não restar dúvidas. Minha água acabou. Um minutinho que eu vou pegar um gole de água ali, já volto. Beleza, retomando então, pessoal, vamos lá. Olha, nós temos aqui a atmosfera, zona de condução alvéolo. Mais uma vez, na atmosfera, qual é a pressão de oxigênio e de gás carbônico? 160 de oxigênio, 0 de gás carbônico. Dando início ao processo inspiratório, é criada uma pressão interior do seu pulmão que puxa o ar para dentro do seu pulmão. Mas antes do ar entrar para dentro do pulmão, ele passa pela zona de condução. Na zona de condução, esse ar é condicionado. Quando ocorre o condicionamento, ocorre a umidificação desse ar e a umidificação dilui o oxigênio, fazendo com que a concentração de oxigênio diminua e, consequentemente, a pressão de oxigênio nesse ar diminua também. Logo, dentro da zona de condução, a pressão de oxigênio passa a ser 150 milímetros de mercúrio. Porém, como esse ar veio da atmosfera e na atmosfera a gente considera que não há pressão de gás carbônico, dentro da zona de condução nós teremos ainda uma pressão de gás carbônico de 0. Beleza. Após passar pela zona de condução, esse ar vai ser então destinado para o seu local final, né? O seu local que ele está querendo entrar, que é propriamente quem? O alvéolo. Lá no alvéolo, pessoal, nós teremos uma pressão de oxigênio de 100 milímetros de mercúrio e uma pressão de gás carbônico de 40 milímetros de mercúrio. Por quê? A pressão de oxigênio é 100 milímetros de mercúrio por conta de dois fatores.
porque ocorreu a diluição desse ar. Diluição não, a diluição é aqui em cima, só para a gente não misturar os termos. A pressão de oxigênio é 100 milímetros de mercúrio no alvéolo, porque ocorreu a mistura de ar entre ar velho e ar novo que entrou dentro do alvéolo. Esse é um dos motivos que faz com que a concentração de oxigênio e, portanto, a pressão de oxigênio diminua. E o segundo motivo é que esse oxigênio vai ser constantemente mandado para o interior do capilar pulmonar, o que também diminui a concentração de oxigênio dentro do alvéolo, fazendo com que a concentração de oxigênio dentro do alvéolo seja de 100 milímetros de mercúrio. Além disso, haverá dentro do alvéolo também uma pressão de gás carbônico. Por que dentro do alvéolo tem uma pressão de gás carbônico? Porque o capilar pulmonar vai constantemente mandar gás carbônico para dentro do alvéolo, fazendo com que passe a ocorrer o aumento da concentração de gás carbônico dentro do alvéolo e, com isso, a pressão de oxigênio ou a pressão de gás carbônico dentro desse alvéolo aumente, tá bom? Show de bola, então. E aí, pessoal, eu trouxe para vocês nessa imagem o que ocorre exatamente no capilar pulmonar. Veja, aqui nós temos a extremidade de sangue venoso, ou seja, é o sangue que está vindo do ventrículo direito do coração e sendo mandado para o pulmão. O sangue que sai do ventrículo direito e vai para o pulmão, ele é um sangue venoso. Quem que transporta esse sangue? É a artéria pulmonar, mas é um sangue venoso. Por quê? O que é sangue venoso e sangue arterial? Sangue venoso é o sangue desoxigenado e sangue arterial é o sangue oxigenado, tá bom? Se a artéria pulmonar transporta sangue desoxigenado, ela transporta sangue venoso. Então, o sangue que chega inicialmente no capilar pulmonar é um sangue venoso. Se ele é um sangue venoso, qual que é a concentração do sangue venoso? Olha lá, sangue venoso, a concentração de gases nesse sangue é essa. 40 milímetros de mercúrio para o oxigênio, 45 milímetros de mercúrio para o gás carbônico. Vamos voltar aqui então. Olha lá. Se é o sangue venoso que chega no capilar pulmonar, a concentração de oxigênio desse sangue é de 40 milímetros de mercúrio e a pressão de gás carbônico que chega é de 45 milímetros de mercúrio. Olha a importância disso. Se o sangue que chega tem 45 milímetros de mercúrio de pressão no capilar pulmonar, tá? Se o sangue que chega no capilar pulmonar tem 45 milímetros de mercúrio de pressão de gás carbônico, e a pressão de gás carbônico no interior do alvéolo é de 40, e o gás se move de onde tem maior pressão para onde tem menor pressão, o que isso significa? Isso significa que esse fator vai dar condições para o gás carbônico se mover do capilar pulmonar para o interior do alvéolo através do processo de difusão passiva. Beleza? Ao mesmo tempo, a pressão de oxigênio no sangue que chega no capilar pulmonar é de 40. E a pressão de oxigênio do alvéolo é de 100. Esse fator dá condição para que o oxigênio saia do alvéolo e entre para dentro do capilar pulmonar através do processo de difusão também. Difusão passiva. Beleza? E aí esse processo, sai gás carbônico, entra oxigênio, sai gás carbônico, entra oxigênio, sai gás carbônico, entra oxigênio, vai ocorrer ao longo do capilar pulmonar. Até que ocorra o quê? Até que ocorra o equilíbrio de pressões entre alvéolo e capilar pulmonar. Esse equilíbrio de pressões vai se dar no mesmo valor da pressão alveolar. E aí, pessoal, quando você chega na extremidade final dos capilares pulmonares, ou seja, na extremidade em que você já tem o equilíbrio de pressões ocorrido, você vai ter que a pressão de oxigênio no seu capilar pulmonar vai ser de 100 milímetros de mercúrio, pois alcançou o equilíbrio com o alvéolo, né? E a pressão de gás carbônico vai ser de 40 milímetros de mercúrio, pois também ocorreu o equilíbrio com o seu alvéolo. Agora sim. Agora nós conseguimos oxigenar nosso sangue. Nós passamos um sangue que tinha 40 milímetros de mercúrio para 100 e passamos um sangue, né, de oxigênio
e passamos um sangue que tinha 45 milímetros de mercúrio de gás carbônico e passamos para 40. Ou seja, aumentamos a concentração de oxigênio bastante e diminuímos a concentração de gás carbônico. Maravilha! Melzinho na chupeta. Tudo de bom que a gente precisava. Esse processo que ocorreu aqui é a famosa, famigerada hematose, né? Que é o processo de oxigenação sanguínea. Após isso, pessoal, após ocorrida a hematose, após ocorrida a oxigenação sanguínea, agora sim, esse sangue que estava aqui no pulmão pode ser mandado para o coração para que o coração distribua esse sangue para o restante do corpo. Porque agora sim o sangue tem quantidade de oxigênio suficiente para que o tecido utilize esse oxigênio. É aí que a gente chega nesse momento aqui. Olha lá. Agora o sangue vai ser mandado através das artérias sistêmicas para os tecidos. Só que veja bem, pessoal, ao longo das artérias sistêmicas, você não vai estar tendo consumo de oxigênio. Ah, Enzo, mas para que ocorra aquelas teorias de vasodilatação, vasoconstrição, o oxigênio vai ser utilizado sim por essas artérias? Vai, mas é pouco, pessoal. Então, para fins de matematiquez, para fins de entendimento, a gente não vai levar isso em consideração, porque vai ser uma perda pequena de oxigênio. A gente considera que ao longo das artérias sistêmicas não haverá gasto de oxigênio. Ou seja, isso significa que o sangue vai chegar ao final da artéria sistêmica ou no início do capilar sistêmico com a mesma concentração que ele chegou no ventrículo esquerdo, com a mesma concentração que ele saiu do pulmão. E essa pressão é justamente a pressão de oxigênio de 100 milímetros de mercúrio e de 40 milímetros de mercúrio de gás carbônico. Tá bom? Qual que é a importância disso? A importância disso é que antes de entrar na célula, no tecido, esse sangue vai entrar em contato com o líquido intersticial, né? Por quê? Porque o capilar sistêmico ele vai fazer uma troca primeiro com o líquido intersticial e depois o líquido intersticial vai fazer a troca com a célula ou tecido. E no líquido intersticial, a gente já falou, o líquido intersticial vai ter uma pressão de oxigênio de 40 milímetros de mercúrio e de gás carbônico de 45 milímetros de mercúrio. Beleza? Olha que legal. Essa pressão de oxigênio de 40 milímetros de mercúrio é favorável à saída de oxigênio do sangue arterial e entrada desse oxigênio no líquido intersticial? Sim, porque a pressão de oxigênio no sangue arterial, no capilar sistêmico, é maior que a pressão de oxigênio no líquido intersticial. Isso favorece a passagem de oxigênio desse capilar sistêmico para o líquido intersticial. Ah, que maravilha! Então, pessoal, ao longo de todo o capilar sistêmico, vai estar ocorrendo passagem de oxigênio do capilar para o líquido intersticial. Capilar, líquido intersticial, capilar, líquido intersticial, capilar, líquido intersticial. Certo? Até que ocorra o balanceamento, ou seja, o equilíbrio entre a pressão do líquido intersticial, que não vai mudar, e do sangue, que vai mudar. Então, se a pressão do líquido intersticial não vai mudar, qual é a pressão de oxigênio que no final desse capilar, ou seja, já na extremidade venosa, a gente vai ter? Vai ser uma pressão de oxigênio de 40 milímetros de mercúrio. E por quê? Porque o oxigênio que estava nesse capilar arterial sistêmico, ele vai ser consumido pela célula, né? E antes de chegar na célula, esse oxigênio vai ter passado pelo líquido intersticial. Beleza? E aí, mais uma vez, pessoal, acompanhe o processo. O oxigênio saiu do capilar arterial sistêmico e entrou para dentro do líquido intersticial por conta de diferença de pressão. Após isso, a célula também tem a concentração intrínseca dela de oxigênio e de gás carbônico. A concentração, a pressão de oxigênio dentro da célula é de 23 milímetros de mercúrio. E a pressão de gás carbônico dentro da célula é de 46 milímetros de mercúrio. Essa pressão de oxigênio dentro da célula é favorável à movimentação de oxigênio do líquido intersticial para dentro da célula? Sim. Por quê?
Porque a pressão de oxigênio no líquido intersticial é maior do que a pressão de oxigênio dentro da célula. Isso vai favorecer a difusão do oxigênio para o interior dessa célula, beleza? Então, vai estar ocorrendo constantemente capilar, líquido intersticial, célula. Então, isso vai consumindo o oxigênio que estava aqui dentro do capilar. Até que, quando você chega lá na extremidade venosa do seu capilar, você já tem uma concentração de oxigênio bem menor, uma concentração de 40, em comparação com a concentração de 100 que no início do capilar arterial você tinha. Beleza? Beleza. Aí, beleza. Esse oxigênio, então, foi consumido pela célula. Após isso, você já obteve o oxigênio para a célula que você queria. O que a célula vai começar a fazer aqui agora? A célula vai começar a mandar o produto da respiração celular, que é o gás carbônico. Ó, corpo, eu não quero gás carbônico, porque gás carbônico em excesso, pessoal, forma ácido em excesso. Isso gera acidificação celular e gera acidificação dos tecidos, do sangue, e você não quer isso. Então, você quer eliminar o gás carbônico. Por conta disso, é na célula que você vai ter a maior concentração de gás carbônico, certo? Porque é ela que está produzindo gás carbônico. Então, se a célula tem a maior concentração de gás carbônico, a pressão dela é a maior. Se a pressão dela é maior, a pressão de gás carbônico da célula é maior que do líquido intersticial? É. Se a pressão de gás carbônico da célula é maior que do líquido intersticial, o gás carbônico se difunde da célula para o líquido intersticial. E aí vai se difundindo ao longo de todo o percurso do capilar, até chegar na extremidade venosa do capilar, né? Que é quando vai ocorrer o equilíbrio entre o gás carbônico, né? Célula e líquido intersticial. Não chega a ocorrer o equilíbrio completo. O gás carbônico ele vai ficar menor no líquido intersticial, ainda assim, ele sempre vai ser de 45, enquanto na célula sempre vai ser de 46. Beleza? Aí, beleza. A gente formou agora uma concentração de gás carbônico de 45 milímetros de mercúrio no líquido intersticial. Só que, no início do capilar sistêmico, que a gente falou, que é o sangue que está chegando, a concentração de gás carbônico era de 40. E, pessoal, desde o momento em que esse sangue chega aqui no capilar, né, o capilar tá passando por aqui, ó. Desde o momento em que esse sangue chega aqui, o gás carbônico já começa a entrar também para dentro do capilar. O oxigênio, né? Ó, aqui é o capilar. O oxigênio vai sair ao longo de todo o capilar e, ao mesmo tempo, o oxigênio vai sair, né, ao longo de todo o capilar. Ao mesmo tempo, o gás carbônico vai entrar ao longo de todo o capilar. Ele começa a entrar já desde aqui, ó. Por que ele começa a entrar desde aqui? Porque desde aqui você já tem uma pressão dentro da célula de 46 milímetros de mercúrio de oxigênio e no capilar você tem uma pressão de 40. Então o gás carbônico começa a entrar aqui, vai entrando, até que quando chega na extremidade venosa do capilar arterial, você já alcançou uma pressão de oxigênio, eu tô falando oxigênio o tempo todo. Você já alcançou uma pressão de gás carbônico de 45 milímetros de mercúrio, que é igual à pressão de gás carbônico do líquido intersticial. Então, lembra aqui que eu falei? Na extremidade venosa dos capilares sistêmicos, você terá uma concentração de oxigênio e gás carbônico iguais às do líquido intersticial. Porque é só no momento em que ocorre esse equilíbrio que para de ocorrer as trocas gasosas. Tá bom? Beleza. Então, graças a isso, você conseguiu agora aumentar a pressão de gás carbônico dentro da sua veia. Para que você quer aumentar a concentração de gás carbônico? Porque assim, esse gás carbônico vai poder ser eliminado através do alvéolo. Ah, maravilha! Agora, esses capilares venosos vão mandar o sangue para a vênula, da vênula ele vai para a veia, da veia ele vai para o coração e do coração ele manda para o pulmão. Veja que, mais uma vez, dentro da veia não há nem consumo de oxigênio, nem perda de gás carbônico. Então, o sangue que chegou aqui nessa veia é o mesmo sangue que
chega lá no pulmão com a mesma concentração. Então, se o sangue que é formado lá no tecido tem uma concentração de 40 de oxigênio e 45 de gás carbônico, essa mesma concentração é a que chega lá nos capilares pulmonares, tá? E aí ocorre novamente a hematose. Veja que esse sangue que chega nos capilares pulmonares a partir das veias sistêmicas e, portanto, é um sangue venoso, tem concentração de gás carbônico de 45, que favorece a sua difusão do capilar pulmonar para o pulmão, já que a pressão de gás carbônico no alvéolo é de 40, né? E o gás se move de onde tem maior pressão para onde tem menos, logo o gás carbônico sai do capilar e entra para dentro do alvéolo. E ao mesmo tempo, esse sangue tem uma pressão de oxigênio de 40 e a pressão de oxigênio do alvéolo é de 100, o que favorece a saída de oxigênio de dentro do alvéolo para o interior do capilar pulmonar através de uma difusão passiva também, ocorrendo mais uma vez a hematose, beleza? Que é o processo de oxigenação e saída de gás carbônico para sua eliminação. E após a hematose, esse sangue volta a ter 100 milímetros de mercúrio de pressão de oxigênio e 40 milímetros de mercúrio de pressão de gás carbônico. E mais uma vez o ciclo se repete e isso fica se repetindo indefinidamente. Tá bom, pessoal? Isso é o ciclo da respiração e é por conta disso, é por conta dessas diferenças de pressão que você consegue ter o processo de difusão de gases, tá? Então, mais uma vez, o oxigênio se move de cima, ou seja, da atmosfera para a célula, ou seja, ele se move de onde tem maior pressão para onde tem menor pressão. E o gás carbônico se move de baixo, ou seja, da célula para cima, para a atmosfera. Ou seja, ele também se move, o gás carbônico, de onde ele está mais concentrado para onde ele está menos concentrado. Fechou? Espero que tenha ficado claro. E agora sim, a gente pode voltar nessa imagem aqui. Veja, essa imagem demonstra a ventilação pulmonar. Essa imagem está mostrando o seguinte, que na medida em que você vai passando pelos sistemas, a concentração de gás carbônico vai diminuindo e a de oxigênio vai aumentando. Veja, o sangue venoso, que é aquele sangue formado no tecido, quando ele chega lá no alvéolo, ele já diminui a sua concentração de gás carbônico de 45 para 40, certo? Por conta das trocas gasosas que nós já mencionamos. E depois disso, esse gás carbônico ele é eliminado para a atmosfera, onde a concentração de gás carbônico é zero. Por isso o gás carbônico ele caminha de onde ele está mais concentrado para onde ele está menos concentrado, que é o caminho natural dos gases. Beleza? E, pessoal, na medida em que esse sangue vai diminuindo a concentração de gás carbônico, automaticamente esse sangue, esse gás, aumenta a concentração de oxigênio. É um processo natural. Onde tem muito gás carbônico, onde tem muito gás carbônico, tem pouco oxigênio. Onde tem muito oxigênio, tem pouco gás carbônico. E é isso que essa imagem quer mostrar para nós, tá bom? Que os caminhos são inversos. O oxigênio caminha de onde ele tem muito oxigênio e pouco gás carbônico para uma região que tem pouco oxigênio e muito gás carbônico. Já o gás carbônico faz o caminho oposto. O gás carbônico caminha de onde tem muito gás carbônico e pouco oxigênio para onde tem pouco gás carbônico e muito oxigênio, tá bom? E aí é só uma revisão. O sangue venoso misto tem essa concentração desses gases. O gás alveolar ou sangue arterial terão a mesma concentração, porque como eu falei para vocês, né? A troca entre o gás alveolar e o sangue arterial, que é formado no capilar pulmonar, eles alcançam o equilíbrio. Veja que aqui tem a mesma concentração, né? Por isso que essa imagem traz ou. Então, gás alveolar ou sangue arterial terão essa mesma pressão aqui de gases, né? E o ar inspirado terá essa pressão de gases aqui, tá bom? Essa forma aqui eu trouxe mais a título de curiosidade mesmo, mas ela não é fundamental para o nosso objeto de estudo. Ela diz o seguinte, que a pressão alveolar de oxigênio ela é igual a pressão de oxigênio no ar inspirado subtraída pela
pressão de oxigênio alveolar dividida pela proporção da troca respiratória, ou quociente respiratório, somado ao fator de correção, tá bom? Nada mais é do que como você vai conseguir definir a pressão alveolar em um determinado instante, que ela vai estar intimamente ligada à pressão de oxigênio no ar inspirado, que foi o que a gente falou. Qual que é a pressão de oxigênio no ar inspirado? É 760 multiplicado por 0,21, beleza? Subtraído pela proporção da troca respiratória, que é o que eu falei com vocês que ocorre, por exemplo, no momento da diluição ou no momento da mistura, que aí vai mudando essa pressão de oxigênio ao longo do sistema, tá bom? Show de bola. Não precisa se preocupar com essa fórmula, por isso que eu passei rápido por ela. Beleza, galera. Agora nós já conseguimos esclarecer muitas coisas para vocês. Dito isso, eu vou encerrar essa aula e a gente vai voltar aqui para entender sobre outros termozinhos que nós ainda não citamos. Só um instante.